Olá, dando prosseguimento ao nosso curso, vamos falar hoje de leis de Newton. Como vocês se lembram, na aula inicial falamos sobre cinemática, ou seja, descrevemos o movimento de uma partícula independente das forças que estavam atuando sobre ela, ou seja, das causas desse movimento. A partir de agora, vamos tentar descrever as forças que estão atuando nessa partícula. Bem, o que é força inicialmente? Força é o ato de empurrar ou puxar um objeto. Então você tem um processo de interação entre dois objetos ou entre o objeto e um ambiente. Uma força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. A unidade de força é o Newton, que é 1 kg vezes metros por segundo. E uma coisa que a gente deve lembrar, voltando lá na geometria analítica, como sempre, ao trabalhar com vetores, a força ela é uma grandeza vetorial e obedece ao princípio da superposição. Ou seja, o que significa isso? Significa que eu posso representar um conjunto de forças que estejam atuando sobre o corpo como uma força resultante, que é a somatória das forças que estão atuando naquele objeto. Ou seja, a minha força resultante seria F1 mais F2 mais F3, ou seja, a somatória de todas as forças que estão atuando naquele corpo. O processo de interação, o processo de força, a gente pode condensar ele em 3 leis fundamentais, que seria a primeira lei de Newton, são as chamadas leis de Newton. A primeira lei, ela fala que cada partícula permanece no seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja compelida a alterá-lo por uma força que atue sobre ela, ou seja, se eu tiver numa situação ideal, por exemplo, um objeto fora do espaço, fora da Terra, no espaço, em que eu apliquei, ele tem uma velocidade inicial. Se eu não exercer nenhuma outra força sobre ele, a tendência dele é que ele continue com aquele movimento com velocidade constante, para sempre. E a mesma coisa, se eu tenho um objeto parado em cima da mesa, ele não vai começar a se mover sozinho. A tendência dele é permanecer parado. Para que ele mova, eu tenho que exercer uma força. Então, a primeira lei de Newton, ela pode ser escrita que se a somatória das forças que atuam no corpo for igual a zero, o corpo permanece em seu estado de movimento. Ou seja, se estiver parado, continua parado. Se estiver movendo com velocidade constante, irá continuar a mover com velocidade constante. Tá? Aqui eu mostro uma aplicação dessa lei de Newton em um exercício. Então, vamos fazer uma primeira aplicação da lei de Newton. Então, imagina o seguinte, você tem uma pessoa com 55 quilos e tem uma corda no teto, certo? E essa pessoa vai subir a corda. Jogar esse texto. Você sabe que a massa da pessoa é igual a 55 quilos, certo? Ele quer saber qual o peso da pessoa. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, 55 quilos vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então isso vai dar pra gente 539 newtons, certo? Aí segundo, qual a tensão na extremidade superior? Primeiro, qual a força a corda exerce sobre ela? Então é a aplicação da lei de Newton, Você tem
somatória das forças em Y, né? Aplicação da primeira lei. Ela vai segurar na corda, não vai ter movimento. Então, a tensão na corda menos o peso da pessoa é igual a zero. Ou seja, a somatória das forças é igual a zero. Então, a tensão é igual ao próprio peso, ou 539 newtons. Qual a tensão na extremidade superior da corda? Considere que a massa da corda em si é desprezível. A mesma coisa, imagine que você tem um ponto aqui em cima. Então toda a força que está sendo feita na corda é o peso da pessoa. Continua sendo somatória das forças em Y, tensão menos o peso igual a zero. Então tensão igual a peso 539 newtons. Certo? Vamos pensar num exercício, né? Continuar com a aplicação. A melhor forma de entender a lei de Newton é resolver exercício, é aplicar o conhecimento. Então, quando a gente está falando de primeira lei de Newton, nós estamos falando sempre de quê? De que a somatória das forças é igual a zero. Então, imagine o segundo problema, o exercício 1. Certo? Então, o que nós temos? Uma caixa de 800 newton está sobre uma superfície plana inclinada de 30 graus. Então, nós temos uma superfície inclinada, θ. Nossa caixa aqui, ela tem um peso de 800 newton. Lembra que o peso está sempre apontado, o vetor peso sempre apontado para o centro da Terra, e ela vai ter uma reação normal, certo? Que está ao longo do eixo Y. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas a força normal é sempre a força de reação da superfície, a força que está sendo aplicada. Então, o nosso peso, o peso ele vai ter duas componentes, uma componente PY e uma componente PX. Eu recomendo que vocês façam exercícios em casa para tentar descobrir esse ângulo, mas eu vou adiantar aqui para vocês que esse θ é igual ao ângulo de inclinação do plano. Então, o que é o nosso PY? O que é o nosso PX? PY é o ângulo adjacente, então PY é igual a P cosseno θ, e o nosso PX, cateto oposto, então P seno θ. Certo? Então o que vai ser o PX? E seno θ. Se eu substituir os valores, eu vou encontrar aqui que o P seno θ 400 newtons e P cosseno θ 692 newtons. Então, qual que é a primeira pergunta? Um estudante acredita que pode impedir o escorregamento da caixa se empurrar com uma força de pelo menos 200 newtons paralela à superfície. Então, o que nós temos? Vou fazer o desenho aqui. Eu vou ter a caixa, eu vou ter um PX para baixo, eu vou ter a força que o estudante vai fazer. E aí, o que mais que eu tenho? Eu estou movendo com a caixa para cima, certo? O estudante está empurrando e está balanceando a força de atrito, né? Então a força de atrito ela também está apontada
para cima, porque a tendência da caixa é escorregar para baixo. Então o que nós temos? Somatória das forças em X, eu vou ter o componente X do peso, menos, né, porque vamos definir o sentido para baixo como sendo sentido negativo, menos mais a força que o estudante está aplicando, mais a força de atrito, isso tudo igual a zero, certo? Então, o nosso PX, não o nosso PX, a nossa força de atrito, ela vai ser igual a força aplicada ao PX menos a força aplicada pelo estudante. Então vão ser 400 newtons menos 200 newtons. Então vai ser igual a 200 newtons. Ele quer saber qual seria o coeficiente de atrito estático, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantando. A força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que eu falei para vocês que é a força com que a superfície reage à aplicação de uma força nela. Então a força de atrito estático vai ser μe vezes a normal. E o que vai ser a nossa normal? Olhando essa região, certo? Eu vou ter que a somatória das forças em Y é igual normal menos PY igual a zero. Então a força normal é igual a PY. Então eu vou ter que FA, força de atrito, vai ser μe vezes normal, que é μe vezes PY, certo? O que vai ser a nossa força de atrito? Nós vimos que tem que ser 200 newtons, então 200 newtons μe vezes 692 newtons. Então μe 200 por 692 vai dar 0,29. Vocês vão ver para frente a definição do coeficiente de atrito estático e cinético, mas eu posso adiantar para vocês, o coeficiente de atrito ele é sempre um número sem unidade e sempre menor do que 1, tá? Então, se vocês resolverem um problema e encontrar um número maior do que 1, pode refazer as contas, porque o coeficiente de atrito ele é sempre um número menor ou igual a 1. Então, o coeficiente de atrito estático, 0,29. E aí, ele pergunta na letra B, qual a maior força que pode ser aplicada à caixa paralela ao plano inclinado e que não provoca o escorregamento da caixa plano acima? Isso muda algumas coisas. Vamos pegar uma nova folha, certo? Então, letra B, imagine eu tenho uma caixa, você está aplicando uma força para cima, você quer chegar no limite em que a caixa consegue resistir ao peso. Então, quando você está nesse limite, a força de atrito ela vai estar no sentido contrário ao que você está aplicando a força. Então, força de atrito. Vou chamar aqui a força do estudante e o nosso PX continua para baixo. A gente vai ver mais para frente, essa força de atrito máximo, é o estático máximo, é o limite no qual você consegue empurrar um objeto sem que ele se mova. Então o que mudou na nossa equação? Somatória das forças em X vai ser FE menos FA menos PX, isso tudo igual a zero. Então nosso FE
vai ser FA mais PX. O que foi o PX? Nós já achamos 400 newtons. Mais o FA, que nós também já determinamos que foi de 200 newtons. Então a força é 600 newtons. Bem, vamos continuar então, né? Então, vamos fazer um exercício agora de aplicação segundo a lei de Newton. Então, imagina, tem um comercial de cerveja que ele mostra que uma cerveja, uma lata de cerveja, ela é empurrada por cima de um balcão liso e horizontal. Então, a sua lata, ela vai ser arremessada, não, ela vai deslizar pela superfície. A massa da lata 0,35 quilos, né? Quando a lata deixa a mão do garçom, ela tem uma velocidade inicial 1,9 metros por segundo, enquanto desliza. Enquanto está deslizando, ela vai diminuir a velocidade até o momento que para, ou se o balcão for curto, né, até cair do balcão. Então ela vai diminuir, ela vai percorrer uma distância de 1,3 metros. Determine a direção, o sentido da força de atrito para que a lata pare. Então, o que nós já sabemos aqui? Ela está movendo da esquerda para a direita. Como ela está sendo freada, ou seja, está tendo sua velocidade diminuída, a força de atrito vai estar no sentido contrário ao sentido de movimento, certo? Então nós podemos agora determinar a velocidade, certo? Nós sabemos a distância, sabemos a velocidade final e sabemos a velocidade inicial. Então, qual vai ser a aceleração? Então, a aceleração, vou ter que Pf ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2AD. Por que o menos? Porque a aceleração está atuando no sentido de diminuir a velocidade. Então, a aceleração menos Pf ao quadrado, V0 ao quadrado, sobre 2D, vai ser igual a menos 1,4 metros por segundo ao quadrado, tá? O menos indica somente que a velocidade está sendo reduzida, como eu falei anteriormente. Então, quero determinar a força de atrito, né? Então, vou ter que a somatória das forças em Y, ela vai ser igual a normal menos o peso, não, desculpe, a única força que está atuando na lata, somatória das forças, vai ser massa vezes aceleração x, que é igual a força de atrito, né? Então nossa força de atrito menos 1,4 metros por segundo ao quadrado, V0, 35
kg. Isso vai dar igual a menos 0,5 newtons, certo? Então, por enquanto a gente ainda está trabalhando com força de atrito sem trabalhar com a definição. Então, a força de atrito é simplesmente a força que está sendo usada para reduzir a velocidade do corpo. Então, a segunda lei de Newton, ela parece com a primeira lei, né, mas elas têm algumas diferenças. Ela fala o seguinte, que a soma das forças que agem sobre uma partícula é igual ao produto da massa da partícula por sua aceleração. Ou seja, eu posso representar todas as forças, aí entra o princípio da superposição, que eu falei no começo, como sendo massa vezes aceleração. Então, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Como aplicação da lei de Newton, né? E um exercício. A lei de Newton, aplicação 1, vamos ver. Imagina o seguinte, você tem um plano inclinado, o seu corpo, certo? Está apoiado no seu plano inclinado. Então o que você tem? Você tem uma força, peso, que está apontada para baixo, uma força normal, que é a força de reação da superfície e a aplicação da força, certo? Então, o que é a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui? Precisamos definir um novo eixo para facilitar a nossa vida. Então, vamos definir o eixo X paralelo ao plano inclinado e o eixo Y perpendicular a esse plano, certo? Então, o que nós temos agora? Nós podemos definir o nosso PX, que é a componente do peso apontada ao longo do eixo X. Então, PX. E aqui está o nosso PY. Então, PX cateto oposto PX igual a P seno θ. P cosseno θ. Aí ele fala, desconsidere qualquer atrito e descreva o movimento deste corpo. Se não tem atrito, o que nós temos? A somatória das forças em Y é igual a massa das forças em X, massa vezes aceleração em X, ou seja, a nossa esfera vai começar a rolar para baixo, certo? E aí vamos ter que isso é igual a menos 2x. Tá? Por que eu coloquei o menos? Só para indicar que o movimento é no sentido negativo do eixo X. Então, eu vou ter que N a X igual MG seno de θ. Menos, né? Posso cortar M com M. Então, a aceleração da minha bola vai ser menos G seno de θ. Tá? Na letra B, ele fala sobre equilíbrio estático. O que significa equilíbrio estático?
ele está em repouso, então a somatória das forças em x vai ser igual a zero. Então eu vou ter menos px mais uma força que vai estar aqui para cima, que pode ser uma força de atrito, né? FA igual a zero, certo? Então eu vou ter que FA é igual a px, que é P seno θ. Bom, o que vai ser meu FA? Vai ser mi estático vezes a normal. A normal nós sabemos que somatória das forças em y é igual a zero. Então normal igual a py. Então vai ser mi vezes p cosseno θ. Posso cortar p com p, certo? Então nosso mi estático vai ser a tangente de θ. Tá? Essa é até uma forma de a gente determinar o coeficiente de atrito estático. Você coloca um corpo no plano que você quer avaliar e começa a subir e elevar esse plano. No ponto que seu corpo começar a deslizar é o ponto onde você tem o coeficiente de atrito máximo. Então você pode determinar o seu coeficiente de atrito estático a partir desse ponto. O segundo exemplo, uma aplicação 2, é um caso clássico, que é o que a gente chama de máquina de Atwood, que é você tem uma roldana com dois corpos, certo? E você quer determinar a aceleração desses corpos. Então é um sistema com vínculo. Você tem a sua roldana, tá? Então o que nós temos? Nós temos, eu posso separar meu sistema, certo? Então eu separando o sistema, eu tenho um sistema 1 e 2. Então, em um vou ter somatória das forças 1 e vou ter T1 menos M1 G1 M1 G, que a gravidade é igual para todos, igual M1 A1. A somatória das forças 2 T2 M2G igual M2 A2. O que nós sabemos? Nós sabemos que a corda é a mesma que une os dois, então a tensão na corda deve ser igual, ou seja, T1 igual a T2, certo? E as acelerações também são iguais, mas porém com sentidos contrários. Então nós podemos definir que A1 é igual a menos A2.
Então, com isso em mente, se eu fizer a subtração da equação por 2, o que eu vou ter? 1 menos 2, eu vou ter menos M1G mais M2G igual M1A1 menos M2A2, certo? Que posso chamar isso aqui de A, vai ficar M1 mais M2 vezes A. Então, isso é igual a menos B1, A é igual a B2 menos B1, M1 mais M2. Certo? Sempre preste atenção para relacionar os vínculos, ou seja, aquilo que pode unir a sua área 1, a sua região 1 com a sua região 2. Isso facilita muito a resolução dos problemas. Agora vamos resolver 2 exercícios rápidos, só para finalizar essa unidade. Tá? Vocês já têm no AVA a relação de exercícios sobre leis de Newton e aplicação das leis de Newton. Né? Recomendo que resolvam os exercícios, postem suas dúvidas no fórum para que a gente possa discutir e tirar suas dúvidas. E a terceira lei de Newton, que é a famosa lei da ação e reação, ela fala que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, uma ação, então o corpo B deverá exercer sobre o corpo A uma reação. Ou seja, essas duas forças têm mesmo módulo, mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Tá? Devemos lembrar que essas forças atuam em corpos diferentes. Por quê? Porque se ela atuar no mesmo corpo, por exemplo, uma caixa que está sofrendo a ação de uma força, se ela tivesse a reação em cima dela, eu não conseguiria mover essa caixa. Tá? Ela só se move porque a pessoa empurra a caixa empurra de volta a pessoa. Tá? Para resolver problemas envolvendo leis de Newton, na maioria das vezes é mais fácil eu primeiro desenhar todas as forças que estão atuando nesse corpo. Né? Esse diagrama é o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Ele me mostra qual o sentido de todas as forças, né? Qual a forma que ela está atuando no corpo e o resultado que eu espero. Então, quando eu tenho um objeto onde eu tenho várias forças aplicadas, eu vou desenhar as forças, decompor as forças que estão atuando naquele corpo, fazer sua somatória ao longo do x, y, z e aí determinar. Então, esses diagramas de corpo livre são essenciais para ajudar a identificar as forças relevantes no objeto que nós estamos estudando. Ele mostra o corpo escolhido livre da vizinhança, né, com vetores desenhados para mostrar o modo, direção e sentido de todas as forças que estão atuando nele. Então, no exemplo, eu mostro um diagrama de corpo livre, então, certo? Quando a gente fala de força, a primeira força que vem na cabeça da gente é a força-peso, logo em seguida, força de atrito. Né? O que é força de atrito? Força de atrito é uma força que aparece sempre que duas superfícies estão em contato e há uma tendência de movimento relativo. Ou seja, por exemplo, colocar uma caixa no chão, tentar puxar essa caixa. Quando eu tento puxar, existe uma força de atrito que vai tender a evitar, vai ser contrária a esse movimento, tentando fazer a caixa ficar em repouso. Na nossa figura, a gente pode ver, né, eu tenho uma caixa numa superfície horizontal, então inicialmente eu não tenho nenhuma força tentando deslocar essa caixa, então as forças que eu tenho, força-peso, apontada para baixo, e a força normal, que é a força de reação da superfície ao posicionamento da caixa naquela posição. Quando eu começo a tentar mover a caixa, tá? Surge uma força de atrito, que é uma força de atrito estática, que vai tentar manter a caixa na posição dela. Então,
Então essa força de atrito estática, ela é variável, ela vai ser uma reação à força que eu estou aplicando. Então eu começo a caixa parada, aplico uma força de 1 Newton, a caixa continua parada. 10 Newton, a caixa continua parada. 100 Newton, a caixa continua parada. Mas o que está acontecendo? A força de atrito estático, ela aumenta na mesma proporção para que a primeira lei de Newton continue válida. A somatória das forças igual a zero, o corpo está em repouso. Vai chegar um determinado ponto em que a força de atrito estática ela não mais suporta a força que eu estou aplicando. Então a caixa começa a mover. Então, nesse instante, logo antes da caixa mover, eu vou ter uma força de atrito estático máximo, né? Então, vai ser a força máxima que o chão consegue exercer para tentar evitar o deslocamento da caixa. A partir desse momento, a caixa começa a deslocar. Ela começando a deslocar, a força de atrito ela tem uma leve queda e a gente passa a ter um coeficiente, uma força de atrito cinética, tá? Que é um pouco menor do que a força de atrito estática. E a partir desse momento, a caixa começa a mover. Então, os tipos de força que nós vimos no nosso exemplo é a força normal, tá? Que é uma força de reação ao peso, que é mg. Força de atrito estático, que vai ser um μe vezes a normal. Esse μe é um coeficiente de atrito estático, ele depende da propriedade das duas superfícies, ou seja, a propriedade da caixa e do piso. E a mesma coisa, o coeficiente de atrito cinético. Devemos lembrar sempre que coeficientes de atrito, eles são números sem unidades e menores do que 1. Tá? Então, se você começar a resolver um problema e identificar um coeficiente de atrito maior do que 1, pode refazer suas contas que o problema está errado. Tá? Então, procure material, dê uma lida, participe dos fóruns, leia a apostila, tente identificar outro tipo de força, quais as forças que podem ter em cada tipo de interação. Tá? Deixo 3 exemplos para vocês darem uma olhada e vamos discutir esses exemplos no nosso fórum após a resolução. Então, imagine o seguinte, exercício. Eu tenho uma rua, tá? Ele fala que essa rua tem uma inclinação 17,5 graus, certo? E um carro parado nessa rua, né, que vamos representar por uma caixa. E ele fala o seguinte: qual a força paralela à rua necessária para impedir que um carro de 1.390 kg desça a ladeira dessa rua? Então, o que nós temos? Eu tenho minha força peso. Aqui eu vou ter normal. Então, eu tenho Y. Eu posso definir aqui meu px, né? Como a gente já fez um monte de vezes. Então, px é igual a P seno θ, Px igual a P cosseno θ, certo? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber as forças que estão atuando ao longo do eixo X. Então, somatória das forças em X igual a 0. Então, vou ter menos Px mais F, que eu quero saber, igual a 0. Então, F vai ser igual a Px, que é igual a P seno θ, certo? E aí só substituir os valores e encontrar, que vai ser igual a mg seno θ. Substituam os valores e encontre
o que vocês estão querendo saber. Isso foi o exercício 1. O exercício 2. Um carregador de supermercado empurra uma caixa com a massa de 11,2 quilos sobre uma superfície horizontal com uma velocidade de 3,5 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície, ou seja, MC, é igual a 0,2. Então a pergunta é: qual força ele deve aplicar para manter a velocidade constante? Para manter a velocidade constante, a somatória das forças tem que ser igual a 0, certo? Então, o que nós vamos ter? FA menos F igual a 0. Então F vai ter que ser igual à força de atrito, que é o μc, vezes a força normal, que vai ser igual a 0,2, 11,2, 21,95 newtons, certo? Eu vou deixar para vocês responderem a letra B. Vocês postem as dúvidas no fórum para a gente discutir. Tá, obrigado, até a próxima aula.